Ainda acompanhando os resultados da Argentina, tudo está muito dúbio por enquanto. Lá é uma eleição que está totalmente imprecisa. Eu reitero a vocês, se assemelha muito com o que aconteceu aqui no Brasil. E essa parece ser a nova tendência aqui na América do Sul. Não só na Argentina, eu acredito que a gente vai ver muito ainda da força da direita crescendo para ter embates maiores agora com a esquerda. Se tornou uma verdadeira arena de gladiadores, uns do lado da direita, outros do lado da esquerda, e assim está se tornando. Ninguém sabe o resultado, ninguém sabe como será e provavelmente será uma eleição bem apertada. Mas por enquanto saiu a liberação de uma boca de urna, tá? Não são dados ainda oficiais, mas foi feita uma pesquisa de boca de urna nesse final agora do período antes de abrir a- o resultado final das urnas, e até então há aqui 46% para o Sérgio Massa contra 53,67% de Milley. Como eu disse para vocês, não é oficial, é uma pesquisa de boca de urna, mas já tem muita gente acreditando na vitória do Milley, até porque a terceira colocada resolveu declarar apoio ao Milley. O Lula já resolveu se manifestar aqui. Duas hipóteses. Se o Milley ganhar, não vai à posse, não vai querer sequer fazer uma ligação parabenizando o Milley e disse que não vai atuar para desestabilizar e derrubá-lo, o que quase ninguém acredita. Muita gente acha que vai ter uma atuação muito grande do governo Lula, do governo petista, para desestabilizar o Milley, sim. Já por outro lado, ele argumenta que se a vitória vier do Massa, e essas fontes são da CNN, a primeira coisa que ele vai fazer é tratar de ligar logo, fazer o reconhecimento da vitória do Massa e tentar dizimar qualquer burburinho que possa surgir sobre fraudes que possam acontecer no resultado obtido lá na Argentina. Então o Lula já se prepara para ambos os casos. Ele sabe que se Milei ganhar, ele perde um alinhado, e se na pior das hipóteses para o Lula, o Milei conseguir fazer um resultado positivo e satisfatório na economia da Argentina, isso vai refletir nas eleições aqui do Brasil em 2026. E aí é que o Lula sabe que está fora da jogada mesmo. Então, assim, ele está muito apreensivo com essa situação, tem muito medo que a economia argentina melhore com um governo de direita, e se isso acontecer, vai ser uma estaca a mais contra o Lula aqui no Brasil. Por isso que ele está tão apreensivo e com tanto medo dessa situação. E enquanto isso, as coisas vêm acontecendo aqui no Brasil, e aquela história de que o amor venceu, aquela história de que agora o Brasil vai ser uma perfeição, está caindo por terra cada vez mais. Mais um escândalo atinge o PT agora envolvendo o IFAM, o Instituto de Goiás, que trata do seguinte: matéria do jornal Metrópolis, parasita. Servidores denunciaram assédio do indicado do PT no IFAM. O clima nas últimas semanas dentro da superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em Goiás, é de guerra. Indicado pelo governo federal para chefiar a unidade, o ex-prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, que é do PT, voto em destaque, foi acusado de assédio moral contra servidores que protocolaram denúncias em diferentes órgãos contra o indicado do PT. Servidores denunciaram que o superintendente instalou um clima de caça às bruxas, desconfiando de qualquer projeto antigo do Instituto, como se fosse algo ligado ao bolsonarismo. Isso estaria atrasando a aprovação de análise da área técnica, o que coloca em risco a execução do orçamento. Também há relatos de agressões verbais. Em uma reunião, ele teria chegado a chamar uma técnica de parasita. Em contrapartida, Pedro Wilson tem movimentado seus apoiadores históricos para rebater as críticas e denúncias de técnicos do Instituto, que para o gestor são frutos de uma perseguição contra ele. Além do ex-prefeito, ele é ex-deputado federal por Goiás e um dos fundadores do PT no estado. Pois é, você viu que o amor voltou, né? O amor, aquele amor que sufoca, que assedia, aquele amor que faz pressão, aquele amor que te persegue, aquele amor que te caça. A liberdade é uma maravilha dentro desse amor. Mas esse não é um fato isolado. Vamos pegar mais matérias?
Matéria da G1. Isso aqui foi publicado em agosto deste ano. Denúncias por assédio moral e sexual disparam no Brasil em 2023. A quantidade de denúncias de janeiro a julho já é quase igual a de 2022 inteiro. Os números de assédio sexual mais que dobraram durante esse período. Mas não para por aí não, vamos pegar dados da CGU, matéria do jornal Metrópolis, também divulgada em agosto. A CGU registra 4.000 denúncias de assédio dentro do governo federal só em 2023. Número equivale a 17 ocorrências de assédio por dia. É um recorde histórico. CGU fala em política de incentivo a denúncias de assédio moral ou sexual. O amor voltou, né? É o novo governo, que eles falavam que é a favor do amor, que é a favor de manter tudo certo. O Bolsonaro era o governo do ódio, não era? Mas os dados estão aqui. É a CGU que está informando. E o pior é que agora esses dados correm um risco de serem alterados. Esses dados agora, com a nova diretoria do IBGE, que são dados que passam ali por estatísticas, correm o risco de mudança, correm um risco agora de sofrer digamos assim, um leve toque comunista chinês na divulgação desses dados. Por quê? Porque o Postman falou que vai utilizar um modelo chinês para divulgar os dados no Brasil. Para por aí não, vamos pegar a BBC News aqui também, matéria divulgada em agosto também. Denúncias de assédio no governo federal cresceram mais de 50% na gestão Lula. O governo do presidente Lula bateu um recorde histórico no número de denúncias de assédio sexual e moral sobre a sua gestão. É simples assim. É simples assim. Ou seja, o que se diz, o que se fala durante a campanha de que o amor voltou, de que o Brasil vai voltar a sorrir, de que a gestão anterior era a gestão do ódio, é a política do amor. Vocês estão vendo qual é essa política do amor? É uma política que realmente só, sabe, é uma política de papo, de gogó, de mentira. Essa é a verdade. E aí, a gente traz denúncias, inclusive no âmbito internacional. Afinal, se você pensa o seguinte: não, o governo Bolsonaro nunca teve uma política externa, o governo Bolsonaro era horrível, horrendo. Pois é. Mas e como que é a visão do resto do mundo sobre o Lula? Vamos dar uma olhada? Olha só essa matéria aqui da Reuters. Os laços entre o Brasil os laços entre o Brasil e Israel se enfraquecem enquanto o Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, ele anuncia a queda de um braço do Hezbollah aqui no Brasil. E a gente vai tratar disso. Ou seja, agora o Brasil, que nunca teve no foco das notícias internacionais de guerra, o Brasil sempre que manteve uma estrutura mais isenta, ele passa agora a estar participando aí do cenário político mundial como alguém que toma um lado, como alguém que tem laços enfraquecidos com Israel. Dá uma olhada nessa outra matéria aqui. Ministro brasileiro está irritado sobre informação de Israel de ataque frustrado do Hezbollah. Pois é. E aí? Qual que é a imagem que passa? Então, como um ataque de Israel foi frustrado, um ataque do Hezbollah foi frustrado, Israel divulgou, o ministro brasileiro está revoltado. Você tem noção de que a visão que o mundo passa a ter do Brasil é a mesma visão que nós temos quando alguém divulga uma notícia do Irã? É essa visão que se tem agora do Brasil. E aí, a gente precisa tratar desse assunto analisando as matérias que foram divulgadas anteriormente. Essa matéria do Jornal Nacional, do dia 11 de novembro agora, da semana passada. E aí, ela traz muito mais informações do que as que nós tivemos até agora. Investigado por planejar atentados contra judeus no Brasil, dá detalhes sobre recrutamento de brasileiros para a prática de terroristas. Foi amplamente divulgado, inclusive, uma ação conjunta do Mossad com a Polícia Federal, onde 2 pessoas foram presas, né? 2 pessoas acusadas de estar armando um ataque aí contra
sinagogas e contra judeus no Brasil. O fato é que não foi amplamente divulgado que não era só esses indivíduos, tinham muitos outros. E essa matéria aqui trata especificamente disso. O Jornal Nacional teve acesso em primeira mão ao depoimento do sexto alvo da Operação Trapiche. A identidade do investigado não foi revelada. No documento, ele conta os detalhes da viagem ao Líbano em fevereiro. E aí ele conta que viajou ao Líbano, tudo bancado pelo Hezbollah, ele foi encontrado por redes sociais, foi convocado, esteve lá, ele que está em Goiás, tá? Então esse sexto alvo, o sexto alvo da Operação Trapiche foi encontrado em Goiás, interrogado pela Polícia Federal de Brasília por videoconferência, e aí tudo isso foi divulgado. Mas aí tem um ponto aqui que merece ser divulgado. Ele diz que chegou ao Líbano, em Beirute, pegou o táxi, foi para o hotel e que lá foi levado por homens fortemente armados a um prédio para, segundo ele, se encontrar com o chefe da organização. No encontro, ele foi questionado se tinha capacidade para matar pessoas. O trabalho proposto era matar desafeto deles. E aqui é o ponto crucial. Ele falou também sobre valores e revelou que poderia receber inicialmente US$ 200 mil e mais um prêmio de US$ 500 mil e que disseram a ele que ele teria o perfil de criar ele teria um perfil de criar uma estrutura, recrutar pessoas, organizar tudo e outras pessoas que matariam os alvos. E aí também foi uma matéria aqui do Antagonista, que também tratou do tema. Investigado fala em oferta de US$ 700 mil por plano contra judeus no Brasil. E aí a gente mostra cada vez mais que eles estão aqui dentro, que eles estão enraizados aqui dentro. Ou seja, o terrorismo realmente chegou. Você ouviu tanto as palavras terrorismo, fascismo no Brasil de forma tão torpe, tão deturpada nos últimos anos pelas pessoas de esquerda, e agora isso literalmente está batendo na porta da sua casa. A gente está sendo recrutado e recebendo muito dinheiro para poder fazer o quê? Atacar desafetos aqui dentro do Brasil. E agora, essa mesma gente está sendo o quê? Celebrada. Esse tipo de gente está participando de quê? De manifestações pró-Hamas no Brasil. E sabe o que é pior de tudo isso? Enquanto você vê aqueles velhinhos que eram acusados de terrorismo, aqueles pessoas incautas, algumas pessoas que participaram daqueles eventos lá em Brasília no dia 8 de janeiro, aquelas pessoas pegando 17 anos de prisão. Você sabe o que aconteceu com esse cara aqui? Que anunciou, ele confessou, não, eu fui, tive com os caras e me ofereceram 700 mil para me recrutar e matar pessoas aqui. O que aconteceu com ele? Foi liberado, tá livre. E o cara já foi condenado por sequestro, já teve denúncia contra ele de sequestro e vários outros processos abertos. Mas o cara tá solto, livre, em liberdade. Esse é o novo Brasil. Ou seja, banalizaram as falas aí da questão do terrorismo, tudo isso banalizou para que você pensasse que um cara que protesta aí contra o governo é terrorista, e aí, a hora que os terroristas de verdade aparecem, não tem um alarde da nação brasileira, né? Olha só o quanto eles sabem distorcer a narrativa para que lado que nós estamos indo. E por fim, mas não menos importante, eu quero divulgar aqui um trecho da Israel em Brasil, que é um grupo, uma associação, que escreveu o seguinte: nunca se tratou de Israel. As últimas semanas provou isso. E aí, eu queria que você observasse as falas desses indivíduos. Aqui ele fala, porque Hitler sabia como lidar com essas pessoas. Ou seja, é a forma que eles lidam. Então, para eles, era Hitler que sabia lidar com essas pessoas. Não se trata de antissemitismo. Se trata, literalmente, de nazismo mesmo, do pior que se possa extrair desse tipo de gente. Aí, outra aqui gritando com o povo de Israel, isso que se chama pink washing, seu filho da... Olha só, a forma que eles tratam, tá? Olha outra aqui, morte para todos os judeus. Olha as palavras de ordem que esse pessoal nas manifestações fazem. Gritando, o povo gritando, gás nos judeus, gás nos judeus, gás nos judeus, se referindo às torturas que aconteciam nas câmaras de gás contra os judeus. Vocês estão vendo aqui que isso aqui não se trata de
antissemitismo. Se trata de um nazismo velado mesmo, e a esquerda está apoiando isso. O manifestante judeu Paul Kessler, assassinado por atacantes pró-palestinos, né? Então, acho que foi uma tradução aí do Google Translator aí que o pessoal colocou. Ó judeus, o exército de Mohammed voltará, o exército daí do povo que quer pregar contra os judeus mesmo, e nunca se tratou de Israel, se tratou do antissemitismo mesmo, da vontade de eliminar esses povos. É isso que a gente consegue hoje ver, literalmente, que está sendo divulgado aí por todas as pessoas que estão se manifestando para o Hamas. Então, assim, a gente precisa abrir os olhos para isso, precisa levantar o discurso sobre isso, porque é, sem sombra de dúvidas, um assunto muito grave, um assunto muito sério, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. A gente volta, tá? Pretendo já no último editorial já trazer informações sobre o resultado da Argentina. Espero que a Argentina tenha se livrado do mal que assola a economia argentina. Espero que seja momentos de novas esperanças para a Argentina. Mas às 9 horas eu estou aqui de volta com vocês. Grande abraço, pessoal.